Romanos 3, versículo 21. Você pode acompanhar comigo? Romanos 3, 21. Mas, agora, só até aí tá bom. Olha para cá, por favor. O tema da minha pregação hoje: perdidos, mas agora reconciliados. A partir desse momento, Paulo vai começar a falar da doutrina mais importante do cristianismo. Que não tem como eu e você falarmos que somos cristãos se não entendemos o que Paulo vai começar a falar a partir de Romanos 3, 21. Alguns dizem que é a parte mais importante do livro mais importante da Escritura. Você lembra? Aqui, Paulo ele começa desde o capítulo 1, versículo 16, a dizer que o homem é pecador, que o homem necessita de um Salvador, que todos, sem exceção, pecaram, como nós aprendemos semana passada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça do Senhor. Todos foram para o caminho errado. E Paulo então vem até o versículo 20, aqui do capítulo 3. Então ele começa o versículo 21 dessa forma: mas agora, como nós temos ministrado aqui, a epístola de Paulo aos Romanos, alguns dizem que é o livro mais importante da Escritura, por isso a importância de você entender. Alguns chamam Romanos de quinto evangelho. Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitos dizem que Romanos é o quinto evangelho, tamanha a importância, é a espinha dorsal do cristianismo. Se nós não entendemos Romanos, não vamos entender o resto. Eu posso citar para você inúmeros homens e mulheres que se converteram através dessa epístola. Posso citar para você grandes homens de Deus como Lutero, Reforma Protestante, Agostinho, John Bunyan, John Wesley, e por aí vai, vários. E qual que é o argumento de Paulo, então, até aqui que nós aprendemos? Paulo diz: todos pecaram, sem exceção. O branco, o negro, o rico, o pobre, o adulto, a criança, sem exceção, todos pecaram, judeu e grego. E então, a partir do versículo 21, Paulo começa a falar a respeito da justificação pela fé, que é o centro do cristianismo, que de mais importante você precisa saber. E ele vai com esse tema até o capítulo 5, versículo 11. E à medida que nós formos dando continuidade às ministrações, pode ter certeza, vai ficando mais claro na sua mente, você vai entender melhor essa principal doutrina do cristianismo. Mas é claro, uma breve definição para a gente entender o que seria justificação pela fé. É a doutrina que nos diz como que Deus providenciou um meio de salvação para o homem pecador. Porque foi assim que aconteceu conosco. Nós não tínhamos a mínima possibilidade de nos salvarmos com as nossas próprias forças. Então Deus, na sua soberania, providencia um plano de salvação para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Tanto é que a palavra religião significa religar, ou seja, religar o homem, nós, a Deus, porque com o pecado essa ligação foi cortada. É por isso que a palavra religião significa religar. E Deus vem mostrar a forma que Ele achou de nos reconciliar consigo mesmo. E deixar bem claro, é tudo graças à ação divina. Você não vê nada do homem fazendo em relação à justificação pela fé, em relação à salvação. Não, é tudo Deus que faz, é a sua própria ação. Ser justificado, você precisa entender, não é apenas dizer que os nossos pecados foram perdoados. Que talvez você pense assim: os meus pecados foram perdoados quando Cristo morreu na cruz. E é claro que foi. Mas justificação vai além de ter o pecado perdoado. Ser justificado, é até um termo jurídico, é ser declarado justo diante de uma condenação. Quando você responde para um juiz, o que se espera é que você seja considerado justo e não culpado. E justificação é mais do que perdoar os nossos pecados, é de fato sermos revestidos da justiça de Cristo, porque é isso que nos faz aceitável diante de Deus. Ou você acha que faz você e eu aceitáveis diante do Senhor? É o nosso currículo gospel, é o nosso estilo de vida, é você ser uma boa pessoa, dizimista, não falta culto. Você acha que é isso que justifica você? Não é. Eu e você precisamos ser revestidos da justiça de Jesus Cristo, e é isso que Paulo começa a ensinar aqui a partir do versículo 21. Como que nós somos declarados justos perante o Senhor, como que a justiça de Cristo é imputada a nós, creditada na nossa conta. Eu não sei se você já teve a satisfação, a alegria
Você vai puxar o extrato do banco lá, depositaram na sua conta sem querer. Já aconteceu isso comigo uma vez. Fiquei alegre. Depois descobri que era erro. Arrancaram. Quando a Bíblia diz que a justiça de Cristo é imputada a nós, de fato ele vai estar acreditando algo na nossa conta que não tem como tirar. Graças a Deus por isso. Isso é justiça. Nós recebermos a justiça de Cristo, a justiça do Senhor ser imputada a mim e a você. E o resultado da justiça de Cristo ser imputada a nós é que daí nós somos aceitos diante de Deus. É só assim, meu irmão, que você pode dobrar o joelho na sua casa e orar. É só assim que você pode vir ao culto, levantar as suas mãos e glorificar o Senhor. A única maneira de sermos aceitos diante de Deus não é com base naquilo que nós fazemos, mas com base naquilo que Jesus Cristo fez. A justiça dele precisa ser imputada a mim e a você. E a justificação pela fé não é um termo exclusivo do Novo Testamento e de Paulo. Você vê em toda a Escritura. No Antigo Testamento o problema é que as pessoas não percebem. O Novo Testamento, como alguns dizem, o Novo Testamento está oculto no Velho Testamento. Está sempre lá. E o Velho Testamento está latente no Novo Testamento. O tempo todo você vê a Bíblia citando o Antigo Testamento, Jesus, os apóstolos. E se você for analisar o Antigo Testamento, você vai ver, tem muito do Evangelho ali também. O Novo Testamento está oculto no Velho e o Velho Testamento está explícito no Novo. Lembra da passagem que Jesus conta lá em Lucas 18 sobre o fariseu e o publicano? Os dois indo orar, e Jesus diz: esse publicano desceu justificado. Então, para você ver, está lá no Novo Testamento, não apenas nas doutrinas de Paulo. Depois em Mateus 20, 28, olha o que Jesus diz: eu vim para dar a vida em resgate por muitos. Mais uma vez essa questão de resgate, de justificação pela fé. E esse argumento de Paulo começa lá em Romanos 1, 16 e termina aqui, Romanos 3, 20, para dizer que o homem é pecador. E então agora ele começa a falar sobre o tema mais importante do cristianismo. Pastor, mas que assunto que Paulo falou até aqui? Você lembra? Tantas vezes ele gastou tempo dizendo: todos pecaram, sem exceção. Jesus explica que pecado não é apenas aquilo que fazemos de forma externa, mas aquilo que vem em nosso pensamento também. E Paulo, nós aprendemos a semana passada, ele começa aqui em Romanos 3,10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Paulo então vem até aqui falando que todos pecaram, para daí então ele dizer essa bendita frase: mas, agora, duas palavras maravilhosas que tem muito a falar a mim e a você essa noite, com certeza. A síntese de Romanos aqui, Paulo começa em Romanos 1,18. Olha que ele começa dizendo assim: a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão. Ou seja, ele começa a dizer que a ira de Deus é derramada sobre toda a raça humana, sobre toda impiedade e perversão. E olha a sequência que Paulo usa. Primeiro o homem é ímpio, primeiro ele não busca a Deus, e a consequência de não buscar a Deus: perversão, perdição e tudo que é tipo de coisa errada. No Salmo 14, verso 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam abominações. Consegue ver por que o povo está desenfreado no pecado? Porque ele diz: não há Deus. E a consequência de se afirmar que não há Deus, talvez você deve lembrar daquele físico da cadeirinha lá, Stephen Hawking. Na cadeira de roda, vai para a zona. Que legal, hein? Ateu, é óbvio, né? Porque se não há Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem punição e não tem recompensa. Então é a sequência que o Salmo 14 diz o insensato, tolo, burro no seu coração: não há Deus. E a consequência: corrupção e a prática de abominação. A primeira necessidade do homem é encontrar um Deus de graça. Não é você encontrar um ser humano gracioso. Eu sei que muitos dizem: precisamos amar o próximo. É óbvio que é verdade, é mandamento para mim e para você, amar o próximo. Mas você lembra que amar o próximo é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E só aquele que de fato verdadeiramente ama a Deus consegue amar o próximo.
Não existe amor verdadeiro para com o semelhante se a gente não ama a Deus. Não podemos amar a criatura se não amamos o Criador. Esse é o mandamento. Primeiro amamos a Deus e depois amamos o próximo. E Paulo diz também que a finalidade da lei, explica aqui, não é de forma alguma salvar. Pastor, mas calma aí, Deus deu os mandamentos. Para que então? A finalidade dos mandamentos para mim e para você não é para que nós cumpríssemos a eles e fôssemos salvos. Muito pelo contrário. Deus deu o mandamento para que nós pudéssemos perceber o quão pecadores nós somos e que nós não conseguimos de fato cumprir. Em Romanos 3,20, olha como que Paulo termina essa passagem. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei foi para que nós pudéssemos ter conhecimento do pecado. Porque se você está lá, tem uma grama verdinha, todo dia você passa pelo meio da grama. A lei é mais ou menos o seguinte, é o hábito seu passar em cima da grama. Daí de repente um dia um zelador do prédio vem e coloca uma plaquinha ali, proibido pisar na grama. A lei veio para mostrar isso, olha, vocês estavam patinando na grama já. E a lei veio para mostrar, pisar na grama é pecado. É o que Paulo diz, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Eu quero passar aqui então 3 princípios dessa história. Primeiro, cristianismo começa no chão. Ninguém pode dizer que é cristão sem primeiro de fato cair com a boca no pó. Você vê pessoas que se dizem cristãs, mas são orgulhosas, são arrogantes, nunca tiveram a experiência que Paulo teve de dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Cristianismo começa embaixo. Precisamos entender o que Paulo diz aqui, todos pecaram, não há um justo. Talvez você conheça aquela apresentadora, cantora, não sei o que ela é, Priscila Alcântara, diz que é crente agora. Eu estava lendo uma declaração dela, depois fui confirmar no vídeo também. Ela diz assim, fui concebida em pecado, mas não sou mais pecadora. É ignorância demais da conta. Talvez para ela, pecado, ela associa apenas com atos externos. Como os fariseus associavam. O que é adultério? É ir para um motel com a vizinha. O que é homicídio? É dar um tiro no meio do meu vizinho. Mas Jesus vem e explica, fala, não, vocês não entenderam nada. Se o motel vem aqui para dentro da sua cachola, meu irmão, já era. É pecado do mesmo jeito. Você não precisa matar o seu irmão, mas se chamar ele de tolo, é réu do inferno. Então nós precisamos entender, não de forma religiosa, mas da maneira que Cristo ensinou. Lembra quando a multidão dizia, queremos Barrabás e não queremos a Jesus Cristo. A multidão de voz, a uma só voz dizia, nós preferimos um assassino que era Barrabás, e não a Cristo Jesus. Daí você pensa, pastor, aquelas pessoas eram más demais. Mas você sabia que aquelas vozes é apenas um eco da minha e da sua voz? É o que nós falávamos o tempo todo também. Se não fosse Cristo ter misericórdia em nos buscar, nós também preferíamos Barrabás a Jesus Cristo. Ou você preferia vir ao culto do que ir para uma boate? Ou você preferia orar do que beber? Eu duvido. Todo ser humano sem Deus é assim, a voz da multidão é a nossa voz. Nós somos aqueles religiosos que Jesus condenava. Olha, vocês adoram o túmulo desses profetas aí? Adoram porque eles morreram. Eu quero ver vocês adorar túmulo de profeta vivo. Porque você sabe, profeta morto é uma maravilha, não fala mal de você. Profeta vivo aponta lá o dedinho, põe o dedo na sua ferida, vai à sua casa, às vezes diz, olha, você está agindo errado. Esse tipo de profeta, ninguém gosta. Profeta bom é profeta morto. A pergunta que nós devemos fazer então é a seguinte, no lamaçal de pecado em que todos se encontravam, como diz a Escritura, todos nós, sem exceção, éramos indignos. A pergunta que nós devemos fazer é, ainda há chance para nós? Ainda há esperança para o ser humano conseguir ser salvo? Aí entra essa bendita frase que Paulo diz, mas agora, maravilhoso demais, essa é a mensagem do Evangelho. Primeiro, essa semana eu conversava com um rapaz, eu dizia para ele, fulano, você está indo na igreja? Não, não estou indo, mas eu estou evangelizando. Eu fico pensando, como que evangeliza quem não está na igreja, né? Deixei uma pessoa para ir para a igreja, para qual? Ele não vai, é crente na casa dele. Eu falei para ele, mas como você evangeliza? Não, o que importa é pregar sobre o amor de Cristo. É mesmo. O que mais?
Não, é um mandamento, pregar o amor. Mas calma, é só isso? Não é esse o Evangelho. O Evangelho começa com a ira de Deus, lá em Romanos 1,18. A ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, sufocam. Não tem como eu e você começar a falar do amor sem antes falar da ira de Deus sobre o pecado. Essa é a mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não tem como pegarmos apenas uma parte e falar apenas do reino dos céus, apenas do amor. Paulo aqui dá um exemplo para nós. Ele pinta o pecado até aqui, Romanos 3,20, a desesperança, a depravação de todos, o descumprimento da lei, para só depois ele dizer: mas agora tem uma chance. Mas você consegue ver que é importante primeiro mostrar o pecado do ser humano, antes de se mostrar a graça? O cristianismo, em primeiro lugar, começa para baixo, começa no chão. Lembra Paulo? Paulo tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Literalmente cai. Cai no chão, fica prostrado em terra. Simeão, diz a Bíblia, um senhor piedoso, vê Jesus Cristo nos braços de sua mãe quando ele vem ao templo. Olha o que Simeão diz: esse menino foi destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Consegue perceber a sequência? Quando nós de fato nos encontramos com Cristo, primeiro é ruína, é primeiro para baixo, para depois o Senhor nos levantar. A primeira experiência do verdadeiro cristão é: miserável homem que sou, para só depois ele dizer: mas graças a Deus por Jesus Cristo. E o que eu pergunto para você é: você já teve essa experiência? De se ver perdido, para depois então poder dizer: mas agora tem esperança para mim. Só que essa frase só vai ter sentido para você a partir do momento que você se vê perdido, sem chance. Segunda-feira, agora, eu fui buscar minha esposa no hospital, que ela teve alta, e eu fui agradecendo a Deus, falei: graças ao Senhor, 3 dias sem ela, terrível. Mas ao mesmo tempo, eu fui num senso de gratificação, de alegria, de gratidão, de alegria, e não por causa dela, mas sabe o que eu lembrava? Da onde que o Senhor me tirou. Eu comecei a lembrar o quão podre e perdido eu era. Não tinha jeito, a ponto de falar de muitos dizer: esse aí não tem jeito não, esse não dá. Então eu comecei a lembrar, e comecei a orar de tudo que eu fazia, eu comecei a lembrar daquela vida terrível. Eu comecei a ver o que Deus fez comigo. Olha, mesmo sem merecer, olha da onde que o Senhor me tirou e aonde o Senhor tem me colocado. Eu não digo uma posição de pastor, claro que não. Eu era filho das trevas, do capeta, e mesmo assim o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro você precisa se ver como pecador, para depois então dizer: mas agora o Senhor mudou a minha vida. Segundo princípio, o plano de salvação não é novo. Não é novo essa questão do plano de salvação, de como o Senhor, o nosso Deus, orquestrou a forma de nos salvar. Nós vemos o plano de salvação aqui, do versículo 21 até o 24, e depois do 25 em diante vemos algumas características desse plano de salvação. Pode ter certeza, não foi Paulo que planejou a salvação, não foi Jesus Cristo que planejou a salvação. O plano de salvação foi todo iniciado por Deus, totalmente ação divina. Foi Deus quem comissionou a Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou, sim, mas em obediência. Obediência a quem? Ao Pai. Ou seja, começou em Deus. Em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho não se entregou apenas por se entregar. Foi o Senhor que planejou essas coisas. A salvação é algo planejado por Deus desde a eternidade. E aqui no verso 21 nós lemos: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Agora se tornou latente. O Evangelho não é algo que Deus pensou depois que a lei fracassou. Eu falo para você com pesar no coração, porque foi assim que eu aprendi. Olha como que eu aprendi. A cruz foi uma correção de rota. Deus tinha planejado uma coisa, mas como o homem não cumpriu, como o homem falhou, aí Deus teve que mudar os planos. Falei: não, vamos corrigir aqui, vamos colocar Jesus para morrer para o povo e está tudo certo. Terrível, mas é engano. O Evangelho não é algo que Deus pensou depois que a lei fracassou. A lei nunca teve o objetivo de salvar, como nós lemos aqui. Veio para mostrar o pecado. Lembra no Antigo Testamento? Para que você acha que servia todos aqueles sacrifícios lá, meu irmão?
Todo culto tinha cordeirinho morrendo, tinha sangue sendo derramado, ofertas sendo queimadas. Você acha que aqueles cordeiros que morriam eram o quê? De graça? Mas leia o Antigo Testamento e você vai ver que aquelas coisas eram sombra, eram um símbolo do verdadeiro cordeiro que viria depois, que morreria depois de uma vez por todas. E esse cordeiro é Jesus Cristo. Tudo era apenas uma prefiguração, como diz Hebreus 8. Os sacerdotes ministram em figura e sombra das coisas celestes. Ou seja, aqueles cordeirinhos que morria era apenas uma sombra, uma demonstração de um verdadeiro cordeiro que morreria anos mais tarde. Como diz Hebreus também 10:1. Olha o que diz Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, teriam cessado de ser oferecidos. Você lembra que todo ano tinha o dia do perdão nacional, onde todo o povo era perdoado, mas era necessário anualmente repetir esse sacrifício. Você percebeu que depois de Jesus Cristo não há mais necessidade? Por que você acha que nós cultuamos a Deus hoje sem sangue? Sem bezerro de fato morrendo? Sem cordeirinho morto? É porque o Senhor Jesus morreu de uma vez por todas. O plano de salvação, a cruz, sempre estiveram no Antigo Testamento. Só não percebe quem não quer. No Salmo 22, talvez você vai conhecer essas passagens aqui. Olha que interessante. Salmo 22, olha o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Lembrar dessa frase ou não? Alguém disse ela. Versículo 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Lembra que as pessoas diziam sobre Jesus? Salvo a tantos, salva-te a ti mesmo. Versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Não foi exatamente essas coisas que Jesus passou quando ele foi crucificado? Ou seja, a cruz já estava lá atrás também. Isaías capítulo 7 diz que a virgem conceberia. Já estava lá atrás. Isaías 40, verso 3 diz assim: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Lembra a respeito de quem Jesus disse que era essa voz? João Batista. Já estava tudo profetizado desde o mensageiro que iria preparar o caminho até a vinda do nosso Senhor. Portanto, qualquer método de salvação que não mostre que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo é errado, é defeituoso. A diferença do Antigo para o Novo Testamento não é nem antes e depois de Cristo, é que o Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo predisse. Apenas isso e pronto. Se negarmos a doutrina da ira de Deus e do sangue de Jesus Cristo, nós precisamos anular todo o Antigo Testamento. Mas olha que interessante que diz Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Alguém sabe o que é aio? Talvez o pessoal mais antigo deve saber, ninguém? Aio é um tutor, um guia. Assim como os antigos reis tinham os tutores dos seus filhos, aquela pessoa que era designada para guiar o menininho até a vida adulta. Quem conduzia. Então olha o que Paulo diz. De maneira que a lei nos serviu de aio, de guia. Para quê? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que Paulo está explicando aqui é o seguinte: a lei nos leva a Cristo, porque nós lemos a lei e não damos conta de cumprir. Ou você consegue amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou você consegue não cobiçar, como diz a Escritura. Ou você consegue ser santo como nosso Deus é santo e ser puro como Ele é puro. Aí quando nós lemos os mandamentos e nos vemos perdidos, a única coisa que nos falta é recorrer a Jesus Cristo. Portanto, a lei nos guia até Cristo para sermos justificados por fé. E terceiro, e último princípio para encerrar, as boas novas da salvação se manifestam em Cristo. Você pode acompanhar comigo, versículo 21 e 22, por favor? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mas agora, sem lei, se manifestou
a justiça de Deus. A justiça sempre estava ali. A diferença é que agora foi estampada de forma bem clara. Foi colocada no outdoor. Antes era sombra, agora foi revelada. Mas Paulo aqui ele se refere também, sabe o que? A um tempo novo. De fato, historicamente falando. Porque quando Jesus veio, um novo tempo se começa, a era da graça começa. Nós não marcamos o nosso tempo antes e depois de Maomé. É assim que a gente fala? É assim que a gente marca o tempo? Antes e depois de Thor, de Ulisses, de Homero. Você percebeu que até a divisão do tempo é antes e depois de Cristo? E Paulo começa a dizer isso, olha, é uma nova era que se inicia. E eu e você, meu irmão, nós podemos ter a certeza. A fé cristã não é uma filosofia barata, como muitos tentam vender para nós. A nossa fé, diferentemente de apenas baseada em ensinos, é baseada em fatos. Se você ler, por exemplo, a Ilíada de Homero, fala sobre Aquiles, fala sobre Ulisses, personagens que podem ou não ter existido. Até o próprio Homero, as pessoas dizem, não é certeza que ele existiu? Agora, Jesus Cristo, não. Jesus Cristo é um personagem histórico. Sites ateus, eu lia hoje, ateu sincero. Ele não acredita que Jesus é Deus, é óbvio que não. Mas eles dizem assim, não tem como negar que de fato Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu. Eles acreditam como aqueles homens, apenas morreu, nasceu e morreu. Mas eles não negam que Jesus Cristo existiu. O que são as boas novas da salvação, então? Como eu disse, não é apenas o meu e o seu pecado ser perdoado. Mas a Bíblia diz que graças ao sacrifício de Jesus Cristo, a semana que vem eu vou falar disso, sobre propiciação, nós não temos apenas os nossos pecados perdoados, mas nós recebemos a justiça do próprio Cristo. E é isso que nos mantém em contato com o Senhor. Nós precisávamos ser revestidos da justiça do Senhor. Do contrário, não tem a possibilidade de nos achegarmos ao Senhor. Portanto, quando você for orar, você deve sempre lembrar disso. Eu sou o que eu sou não por causa daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Cristo Jesus fez por mim. Lembra aquela parábola sobre as vestes nupciais? Onde diz que estava tendo uma festa e tinha um rapaz lá que não tinha roupa adequada, estava na festa sem a roupa adequada. É isso que nós precisamos. Não é chegar diante do Senhor com o nosso terninho de crente, mas chegar e dizer, Senhor, fui lavado e justificado pelo sangue do Cordeiro. E Paulo ainda diz aqui, né? Sem lei se manifestou. Não no sentido de que a lei é excluída, claro que não. Mas no sentido de que tudo aquilo que nós tentávamos fazer pela força do nosso braço é colocado de lado, para que Jesus Cristo pudesse fazer no meu e no seu lugar. Mas nós também não precisamos ir pela cabeça dos modernos que dizem assim, olha, a lei foi colocada de lado, portanto não precisamos mais cumprir a lei. Isso é mentira também. Eles dizem assim, olha, você precisa apenas acreditar em Jesus Cristo, a lei não se aplica a nós em mais nada. Isso é um erro grave. Paulo aqui no versículo 31, ele vai dizer, a lei não desapareceu, de forma alguma. O que significa é que sem lei foi manifestado no sentido de que a nossa força, tudo que nós tentamos fazer não foi o suficiente. Por isso que Jesus Cristo teve que cumprir a lei no meu e no seu lugar. Mas não quer dizer que nós estamos desobrigados para com a lei. Então você pode matar agora. Então você pode adulterar. Claro que não. Claro que não. A lei se aplica a nós da mesma forma. Eu venho deixar bem claro também, como diz Paulo. Muitos pensam assim, olha, hoje nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Isso é verdade. Precisamos ter fé. Mas você sabia que não é nem mesmo a sua fé que te salva? Não é a fé. A fé é apenas um meio pelo qual somos salvos. Assim como Paulo diz em Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a fé é um meio. Porque a partir do momento que você diz, eu sou salvo porque eu tive fé, você acaba de transformar sua fé em obras. Porque você vai poder dizer assim, olha, eu tive fé, meu vizinho não teve. Ou seja, eu fiz alguma coisa. Mas é engano. Nós somos salvos exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo. A fé foi apenas um meio, apenas um meio. E o Senhor, Ele proporciona essa salvação a todo aquele que de fato crê no seu sacrifício. Aquele que de fato olha para a lei e diz, olha, eu não dou conta, eu não consigo. E por conta dele olhar e ver que ele não consegue, ele precisa suplicar para que alguém o ajude. E se nós, de fato, de todo o coração,
olharmos para a Escritura e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Essa ajuda vem do Senhor. E é isso que nos faz aceito diante de Deus. Portanto, nós não podemos nem nos vangloriar da nossa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós. Já deixa bem claro. É dom de Deus, é presente do Senhor. Para quê? Para que ninguém venha se gloriar. Então, o que nos faz aceitáveis diante do Senhor foi Jesus Cristo ter cumprido a lei no nosso lugar. E o fato de Ele ter cumprido a lei no nosso lugar, não é que nós não precisamos cumprir os mandamentos hoje, não. É porque Ele fez, Ele também vai nos capacitar a andar em obediência e em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?